Olá, turma, tudo bem com todos? Professor Felipe falando. Estamos ilhados, né? O coronavírus nos deixou ilhados, mas vamos nessa. Vocês já viram o Wall-E, a gente precisa seguir em frente. Então, estou gravando aqui essa videoaula para vocês referente à sessão 1.2 do nosso livro didático. Lembrando, a aula passada a gente falou sobre comunicação e linguagem, né? E a aula de hoje a gente vai falar sobre epistemologia da comunicação. Só lembrando um pouquinho a aula passada, vou abrir aqui os slides. Eu indiquei para vocês no nosso origami de apresentações a série Mad Men, então agora nesse período que a gente vai ficar mais em casa, vocês podem assistir vários episódios. E o meu livro, vocês se lembram, foi O Mundo de Sofia, que é o romance da história da filosofia do Jostein Gardner. Recomendo muito vocês lerem esse livro, a gente vai falar sobre filosofia na aula de hoje e é um livro fora de série. Para ilustrar, queria ler para vocês rapidamente. Essa foto eu acabei de tirar, tá bem? Estou aqui agora na frente do computador. E é do Johann Wolfgang von Goethe. Meu alemão não está muito bom, mas é assim: quem de 3 milênios não é capaz de se dar conta? Vive na ignorância, na sombra, à mercê dos dias, do tempo. Vamos ao conhecimento, turma. Epistemologia da comunicação. Epistemologia é exatamente o estudo do conhecimento, as suas origens, a sua natureza, as suas características, o seu futuro, de que forma nós podemos estudar o conhecimento. Então, uma definição do nosso livro didático, né? Epistemologia é a teoria ou ciência da origem, natureza e limites do conhecimento. Você já parou para pensar em tudo que você já sabe? Vamos lá, rapidamente. Se a gente ficar 10 minutos pensando, a gente vai encontrar diversas áreas, diversas questões. Agora pense no que você ainda não sabe e gostaria de saber. Existe muito conhecimento ainda por ser construído e está muito próximo de nós. Depende de nós mesmos avançar nesse conhecimento. Aqui trago o primeiro, maior, principal pensador da história. Não sei se vocês estão reconhecendo, é o senhor Sócrates. E o Sócrates tinha uma frase muito famosa atribuída a ele. Na verdade, nós não sabemos exatamente se foi ele quem disse, e não tem registros históricos do Sócrates. Mas o Sócrates dizia que só sei que nada sei. Então, essa é a base do conhecimento. A gente duvidar, a gente sempre procurar saber o que mais, né? É isso mesmo? Duvidar das nossas convicções. Será que eu estou certo? A dúvida é a base de qualquer conhecimento, turma. Aqui eu trago outra, que é do Immanuel Kant, que ele diz: avalia-se a inteligência de um indivíduo pela quantidade de incertezas que ele é capaz de suportar. Shakespeare também dizia, né, a famosa: mais mistérios entre o céu e a terra que possa julgar a nossa vã filosofia. Então, a nossa existência é bastante misteriosa, né? Essa situação que estamos vivendo hoje, quem imaginaria? A gente estava acompanhando desde o final do ano passado a situação da China, mas um vírus insignificante está nos deixando em casa, distantes uns dos outros. Então, a gente precisa entender esse grande mistério, entender que as incertezas são gigantescas, conviver com elas e continuar sempre buscando as respostas, procurando aumentar o nosso conhecimento. Então aqui a dúvida, né? A ciência, ela só avança a partir da dúvida. Eu preciso sempre questionar por que as crianças, né, na primeira infância, 3, 4 aninhos, é a idade do porquê. Mas por que isso, papai? Por que isso, mamãe? Às vezes perguntas mais óbvias, mas é essa natureza do ser humano de querer sempre saber mais e buscar encontrar respostas.
Mas vamos lá, importantíssimo, o que move a ciência não são as respostas, certo? São as perguntas. São as perguntas sem respostas que movem os cientistas e fazem a ciência avançar. Atualmente tem um exemplo gigantesco, mundial. Imaginem quantos laboratórios, quantos cientistas, quantos estudiosos estão buscando a cura, a vacina, um remédio para o novo coronavírus. Porque a gente não tem. E a dúvida é como eliminar esse vírus. E aí a ciência progride e nós todos avançamos como humanidade. Conhecimento empírico é uma outra palavra da nossa seção 1.2. O que quer dizer empírico? Que se baseia na experiência ou dela resulta, que resulta da prática, da observação e não da teoria. A humanidade vem construindo esse conhecimento empírico há milênios. A gente tem hoje já um conhecimento gigantesco. E é importante dizer, a nossa disciplina se chama Teorias da Comunicação. O conhecimento teórico prático, eles são indissociáveis. A gente observa a realidade, a gente faz experimentos, faz a prática e escreve teorias para explicar essa prática que a gente atingiu. E por outro lado, a gente pode pensar, avaliar, imaginar respostas, escrever teorias e praticar, criar hipóteses e depois colocar na prática e testá-las para ver se realmente estávamos no caminho certo ou não. A comunicação é uma ciência, posso dizer que é uma metamorfose ambulante. Vocês vão ver no nosso livro didático, tem uma outra referência ao grande Raul Seixas, grande letrista brasileiro, de uma outra música, mas eu vou falar aqui dessa metamorfose ambulante que nós somos e que a comunicação também é. A quantidade de possibilidades de meios que existem, que já existiram, que continuam aparecendo. Então, como estudar comunicação? Como estudar esse conhecimento? Nós também precisamos continuar evoluindo na forma de pesquisar, em como a gente vai chegar até esse conhecimento. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que continuar tendo as mesmas e velhas opiniões sobre tudo, né? Bom, o conhecimento avança quando temos dúvidas a respeito de alguma coisa. Quem pensa que sabe tudo não deixa espaço para a aprendizagem de novos conceitos e saberes teóricos e práticos. Turma, agora é que vocês pensassem e fizessem uma lista de 10 coisas que vocês ainda não sabem e escrevessem estratégias simples para começar a conhecê-las, tá bem? É uma atividade que vocês vão fazer individualmente e eu queria que vocês tentassem desenvolver, né? Fizessem esse trabalho não vai ser formal, eu não quero que vocês me encaminhem, me mandem esse trabalho. A gente já fez um trabalho na aula passada, esse trabalho vai estar com vocês, vocês escrevam essa lista e que vocês criem estratégias para começar a praticar, a desenvolver, a conhecer essas novas possibilidades. Combinado? Bom, recadinhos da paróquia para a gente terminar a nossa aula. Eu vou postar esses slides lá na aula da sessão 1.2. Lembrando do caminho metodológico que vocês já conhecem. É importantíssimo que vocês façam a pré-aula sempre, a atividade diagnóstica e a web-aula. Depois vocês assistam a web-aula e aí vocês leiam, né, o livro didático, as páginas referentes a essa sessão para solidificar o conhecimento e em seguida a atividade de aprendizagem como pós-aula. Ótimas leituras, ótimos estudos, vamos nos falando. Aquele abraço, turma. Tchauzão!